Para quem não nos conhece, nós somos os oraculistas e hoje a gente está reunido aqui para fazer as previsões de 2026. Este ano aí de 2025 que deixou muita gente comemorando, outros meio assustados, porque foi um ano diferente. Então, agora a gente vai ver as energias aqui. Reunimos a turma que esteve conosco ao longo de 2025, que a gente está com o Marcos, grande bruxão oraculista, o Alck, André Alck, seja muito bem-vindo. Nossa presidenta do grupo dos oraculistas, Debas, a nossa querida Dora, mestra do tarô dos oraculistas. Então, vamos ver o que esse time de peso tem para nos dizer aí. Então, vamos... Letícia, a que está conduzindo todo esse povo, né? A querida Letícia, que faz toda a parte de mídia, toda a parte de apresentação da página, a que costura atividades, que não menos está sempre arregimentando a galera com vontade aí, ou que não se imagina apto para cartear. A Letícia que sempre faz essa primeira interface com o povo, e é a nossa voz de grande comunicação. Lê. Pela apresentação, a pessoa já ia esquecendo de si mesma, né? Então, vamos lá, meu povo. Aqui é um canal que a gente ainda está começando ele, embora o grupo já tenha lá seus 5 anos, mas no YouTube a gente ainda está começando, buscando fazer o nosso melhor. Bora lá! Pessoal, para a gente ver o tom deste ano, assim, de uma forma geral, antes da gente começar por área, qual vai ser o tom, colegas, de 2026? O que esse ano vai dizer assim? Esse ano foi o ano de... Bom, pelos cálculos do tarô, a gente cai no mago ou na roda, né? Dependendo de como você interpreta, ou nos dois, né? Mas eu puxei uma carta aqui aleatoriamente, tá? Só para dar um outro tom. E veio o Pajem de Copas. O Pajem de Copas, ele é aquele pajem mais sensível, né? Ele é muito, muito ligado às artes. Ele fala de comunicações amorosas, de você ter sensibilidade, ter tato no seu trato com as pessoas. E ele é aquele pajem esponjinha, né? Eu sempre olho para ele assim, eu sempre vejo ele como um pajem que indica uma mediunidade elevada, porque ele tem uma comunicação, uma fluidez, uma troca muito grande com o lado de lá. Então, eu acho que é um ano em que a gente deve prestar atenção nesse nosso lado mais amoroso, nesse nosso lado mais compassivo, e tomar muito cuidado também para a gente não acabar ficando muito vulnerável, porque ele é muito inocente, ele acredita em tudo, né? Até com essa questão dele ser esponja, dele absorver energias com muita facilidade, para a gente, ao mesmo tempo, olhar para as pessoas, para as coisas, para as situações, principalmente porque vai ser um ano de muita treta. Nós temos eleição, nós temos Copa do Mundo, os ânimos vão estar acirrados, para a gente colocar um pouquinho mais de sensibilidade, de delicadeza nos nossos tratos, mas também tomar cuidado para a gente não ser feio de bobo, para não pisarem, né? Para a gente não abrir a guarda demais. E aí, dona Debas, qual é o tom do ano aí que nos traz depois dessa pedrada da Dora? A minha eu tirei com o baralho da vovó cigana, que ele é muito direto, né? E costurou muito com o que a Dora falou. Eu vou mostrar para vocês, não menos importante, a pedra que eu carrego aqui, que vai ser a pedra de 2026, não está muito claro. Água marinha, tá, gente? A água marinha é para efeitos calmantes do planeta Marte, que vai reger a loucurada toda. E eu juro que eu não pensei em Marte, eu juro que eu estava um anjinho aqui catalisando coisas boas, e pelo baralho da vovó cigana veio a pimenta, tá? A pimenteira. A pimenteira é isso aí, gente. É tiro, porrada e bomba, é gente querendo puxar o tapete, é aquele que não arregaça a manga para trabalhar, mas inveja o que você tem, né? Não por menos que a gente tem justamente nas suas casas o pé de pimenteira para dar uma secada
facada naquele olho aí de pessoas que vêm e não vêm só nos visitar, são ladrõezinhos de energia. Então, é muito cuidado. Aqui eu nem digo que o menos é mais, o mais aqui vai ser a tônica, então a proteção é necessária, tá? Seja você também uma pimenteira, saiba se defender, saiba argumentar, não deixa ninguém na arrogância ou na prepotência passar dos limites com vocês. Mas vamos puxar um pouco da água marinha para não sair na porrada, tá? Mas é isso aí, é fortes emoções o tempo todo. Bora com os acessórios de água marinha, então, hein? Marcos, o que você tem para nós aí no tom geral do ano? Com um olhar assim de humanidade, como esperado até, assim, aqui, saiu a carta do mago. O mago, a justiça e o 2 de ouro. É o seguinte, assim, o povo, a humanidade aí meio dividido entre exercer o seu poder, sabe, principalmente governantes, nações aí, exercer o seu poder de manifestação, de criação e tal, de acordo com a sua vontade, muitas vezes com o seu ego, mas ficar dividido entre a sua vontade e o que se deve fazer, a justiça aqui, o que se deve fazer, a forma correta de agir. Aí, o mago, por exemplo, fala, eu vi muita questão científica aqui, sabe? Controle do meio ambiente, esse tipo de coisa. Também a justiça fala-se também o autocontrole, né? Ainda mais por causa dessa regência aí de Marte, as questões bélicas e tal. Entende? Energia forte de divisão aí do seu poder de manifestação, o seu ego e a forma correta de se agir. Vamos usar o nosso poder de manifestação, o nosso poder de criar de forma sem destruir, sabe? Responsabilidade, né? Acho que tem tudo a ver com a energia de Marte, com a energia... A gente vai falar das regências depois, mas tem tudo a ver com essa energia aí do guerreiro que traz essa responsabilidade. Seja responsável pelas batalhas que a gente vai comprar, né? Então, André, o que temos aí de um âmbito geral? Eu acabei conectando com a nossa terrinha, então eu vou estar falando da nossa terrinha já mesmo no âmbito geral e, lógico, da gente, né? Saiu para mim a Lua, o Cão e os Caminhos. Então eu vejo que tem um tom, quando já sai uma carta da natureza, eu vejo que, assim, independente dos fogos de artifício, do pega para capar que possa acontecer em 2026, vai ter situações que não vai depender de a gente ter uma aceleração, tá só na nossa mão. Tem uma força da natureza, né? Ninguém consegue acelerar o processo da Lua. Então vai ter que esperar fases acontecerem. Então é um ano de passar, tem que esperar essa fase, passar aquela fase. Como eu tenho um cão, eu olho muito o deck, o tipo de deck que eu escolho para as coisas, né? E esse meu deck, ele é um cão de guarda, ele é um cão atento, ele está ali bem atento e olhando para onde? Para os caminhos. Então, eu sinto que vai ter esse tom de, assim, um processo da gente respeitar as fases, mas estando atento, né? Eu não trago tanto aqui a questão do cão, da fidelidade, não. Aqui ele me chamou a atenção a ser um cão de guarda. Ele está com as orelhas em pé, o rabo ali, atento na caça. Então, assim, para justamente nessas fases, nessas mudanças, transformações que a Lua pode trazer, quais são as novas escolhas que 2026 nós, em termos gerais, vamos estar tomando, seja na vida individual ou seja num sentido de coletivo. Então, acho que é um ano que o processo ele não vai ser acelerado. Talvez as coisas podem ir, mas o resultado não vai ter muito que a gente fazer. Vai ser coisas que, assim, eu tenho que esperar a próxima fase, mas atento até chegar à fase que eu posso fazer alguma coisa e estar atento para fazer a escolha, porque vai ter escolhas muito importantes em 2026 para tomar as direções. De novo, a questão da responsabilidade vindo, hein? Bom, meu povo, agora vamos começar por áreas. Vamos começar pela nossa papisa aqui do tarô. Dorinha, economia e finanças. O povo quer saber, para duro, né? Entre amor e dinheiro, mas esses são os mais cotados. A voz da responsabilidade aqui, a gente vai trazer economia e finanças. O que teus oráculos nos trazem aí para esta área e como é que vai estar
essa área em 2026? Então, eu abri 9 cartas aqui. Então, gente, a primeira linha do bloco de 9, ela abre com um sol, um 7 de ouros e um 10 de espadas, tá? E essa combinação aqui tá me falando para a gente tomar cuidado, para a gente não ser muito otimista, porque se a gente investir assim, muita energia, sair gastando, sair achando que vai ficar tudo bem, a gente corre um risco muito grande de se frustrar e de repente, tomar uma paulada, tá? No nosso financeiro. Porque o 7 de ouros ele é uma carta que fala de resultados que não, de investimentos que não retornam do jeito que a gente queria. E esse sol abrindo aí a tiragem é justamente uma postura muito otimista e muito aberta. Então é preciso muito cuidado para a gente não achar que está tudo bem, que está cheio de dinheiro na conta, que vai poder gastar, vai investir, porque depois, mais para frente, eu vou falar da última linha, a gente precisa ter muita clareza do que a gente está fazendo, tá? Um outro alerta que esse jogo traz, na segunda linha, é um 10 de ouros, um 6 de copas e um 5 de espadas. O 10 de ouros, ele chama atenção para quem lida com grandes patrimônios, para quem lida com aposentadoria, herança, imóveis, empresas, tá? Para quem tem investimentos, para tomar muito cuidado, de novo a questão do pajem, para não ser inocente, porque o risco de cair em golpe é muito grande, tá? A gente saiu aqui do 10 de espadas, saiu 5 de espadas na mesa, que são 2 cartas que falam muito forte de apunhalamento, da pessoa te apunhalar pelas costas. Então, são grandes alertas aí, primeiro, para quem vê o dinheiro na conta e fica muito otimista achando que vai sobrar, e segundo, para quem lida com grandes movimentações, assim, em imóveis, em heranças, em aposentadoria, em isso tudo que eu já falei, tá? E o jogo encerra com força, 4 de copas e enamorados. Ou seja, vai ser um ano em que a gente vai precisar mesmo se segurar, tá? Segurar, sim, a vontade de sair gastando, segurar a vontade de sair comprando, porque, cara, assim, não vou dizer, assim, que vai faltar, tá? Embora, pode faltar para quem não ficar atento aqui e tomar essas punhaladas. Mas é um ano, assim, que a gente não vai ficar muito satisfeito, sabe? E vai exigir muito tato, muita diplomacia, muita negociação. De repente, tá? Você renegociar dívidas, você barganhar as compras grandes que você quer fazer, tá? Porque os enamorados, nesse quesito do financeiro, ele fala tanto das nossas escolhas, como dessa questão de saber negociar, de saber fazer essa mediação, tá? E, é claro, ele fecha justamente pedindo para a gente uma postura assim, muito delicada nas nossas escolhas, em relação a você querer gastar demais, em relação a você que está negociando imóveis, você que vai entrar com processos, que está esperando dinheiro da justiça. Tudo isso vai exigir de nós um poder de escolha assim, muito pé no chão, tá? E é basicamente isso. Eu não posso deixar de falar, Dora e queridos colegas e amigos, que quando ela fala em golpe, a gente viu esse ano, principalmente no povo jurídico, um crescente muito grande das ligações, fazendo realmente o povo de bobo. Eu sou advogado e dá advogados renomados, com nome que a pessoa consulta na internet, com o WhatsApp, com a foto clonada, e foi uma ação coletiva. Geralmente o povo já teve algum sindicato na vida, nem faz ideia dessas ações coletivas, só que para adiantar as custas do processo, o senhor tem o alvará de
pimba, tá? Os bancos estão sofrendo muitas ações aí por conta de que é feito o PIX e as intermediações estão muito escusas e está acontecendo demais. Até para mim, que sou da justiça, vem e-mail, olha o seu processo, não cliquem nisso. Então, Dora, eu me cocei aqui porque vem muito. Foi um bom aviso, porque 10 de ouros é banco também, é instituições bancárias também. Tá? Foi um excelente aviso. Bom, das finanças para o mundo. Marcos, o que vai acontecer no mundo? Que é outra coisa, né? Eu te coloquei numa área aí que, meu Deus, ela tá ampla e tá bem fervilhante. Aqui no meio da tiragem saiu a temperança. Na hora que eu vi, assim, eu pensei assim, nossa, que assim, parece até uma contradição. Contradição por causa dessa, né, a partir de março ali tem a regência de Marte e tal, que é belo. Ele é motivador também, ele é iniciador de processos e tal. Temperança aqui, 4 de espadas e cavaleiro de copas, é o seguinte, né, questão de mundo. Eu acredito assim que até é questão de conflitos aí, eu acho que deve se elevar o tom, assim, talvez assim a gente passe por alguns sustos aí, porque tem nações aí que tem nação aí que continua achando que manda no mundo e está até ameaçando invadir outras, e por causa desse tipo de coisa deve ter uma elevação de tom aí, sabe? Outras nações importantes elevando o tom, a coisa ficando séria. Aí, após a coisa ficar séria, que essa temperança, para mim, aqui é até uma intercessão divina, viu? A coisa fica séria, depois acalma. A regência do tarô é a roda da fortuna, né? Aquela virada de situação. Eu acredito que depois de se levar um tom aí, a gente ficar preocupado com tratamento, saúde e tal. E o Cavaleiro de Copas aqui, eu vejo aquela situação assim também pegando, assim, que tem até muito colegas nossos falando, assim, aquela coisa começando, assim, muita gente tratamento psicológico, sabe, questão psicológica, sabe. Eu vi muito esse Cavaleiro de Copas aqui, com 4 de espada, assim, muita gente, assim, estourando de raiva, tá? Por causa da regência do Marte e tal, por causa de processos ali que começou há anos atrás, assim, daí, tipo, 2026, assim, começando os tratamentos, entendeu? Assim, o lado bom, mesmo que seja por necessidade, tratamentos começando, psicológico de muita gente aí, experiência divina, por necessidade nossa também de manter o mundo, né? Eu vejo a coisa se acalmando, entende? Primeiro a energia de Marte se agindo com força, depois começando um processo de remediar aquilo, sabe? Vamos ficar atentos aí a essas movimentações. Há quem diga que a próxima pandemia é mental, então vamos ver, né, o que o nosso querido Marcos aí está trazendo para nós. E a temperança sempre vem naquela questão do tratamento, né, mas também dessa nossa ligação com o divino em nós, o divino aonde quer que você busque ele, mas para a gente poder se centrar. Bom, do mundo, vamos para o Brasil. André Alck. Bora. Vou continuar só um pouquinho ali naquele geral que eu já estava trazendo, que eu falei da Lua, do Cão e do Caminho, porque eu tenho uma carta aqui oculta na jogada, que é o Buquê. E o que me trouxe, assim, que eu senti, é que no Brasil, eu gostei dessa sensação que eu tive, que vai ser um ano muito bom para a área dos artistas, para a arte cultural, porque esse buquê oculto me traz essa coisa dessa coisa cultural, da estética, das profissões que trabalham com o artístico. E a Lua, que fala de merecimento, de honrarias, eu acho que tem novas caminhadas aí, coisas boas no Brasil
nesse ano de 2026. Gostei muito, porque eu também gosto muito dessa área. Tá, eu vou buscar economia, porque como as meninas falaram um pouco, mas o que saiu para mim na economia de 2026, saiu a carta do Sol, a criança, o urso. Porém, eu tenho uma raposa oculta. Eu senti nessa jogada que vai ter algum movimento, abrindo com esse Sol, algum movimento que vai trazer aquela... A economia vai mexer, vai prosperar de uma forma que pode trazer, a princípio, até assim, as iniciativas ou uma esperança, assim, cara, das pessoas, opa, vai dar para eu começar, porque o Urso vem falar de guardar, de investimento e tal, até de pensar em fazer novos investimentos, de jogar em coisas que pode crescer, porque vem esse Sol da criança para o Urso, ou seja, começa pequenininho, pode crescer e acumular. Então, eu sinto que tem um movimento que pode dar um quê para cara. Opa, a economia deu uma explosão. Não sei se vai ser os movimentos da Copa, política, coisas vão mexer na economia. Poderia ficar aí, mas como eu tenho a raposa oculta nesse jogo, aí me pesa a carta do meio, que é da criança, que é um valete, e traz aquela coisa de um pouco da inocência, de não ter maturidade. Porque se tem uma raposa oculta, eu falei, cara, vai ter um movimento, mas vai ter gente esperta ali, querendo, gente esperta, inteligente, que manja da economia, que manja desse movimento, querendo puxar o seu. E aí, eu não sei se eu acho que escutei a Dora falando alguma coisa com cuidado nos investimentos, porque aí ficou bem claro para mim também aqui, essa coisa, fechando com o urso, a possibilidade das pessoas achar que vai conseguir guardar, ou juntar, ou investir, e a criança, assim, até numa nova proposta, alguma coisa nova. Mas, como a gente tem a raposa oculta, eu diria, do mesmo jeito que vai ter raposa do outro lado, querendo passar a perna, fazer alguma estratégia, a gente vai ter que usar esse arquétipo também da raposa para pensar muito bem, montar a estratégia, não tomar nenhuma decisão de investimento ou de alguma coisa que pareça fácil, que eu vou ganhar dinheiro fácil. O que me parece, vem algum movimento que vai dar essa intenção. Falar, uou, olha, né? Vai dar para eu juntar, olha que eu vou ganhar dinheiro, aquelas coisas lá, vou botar 5 contos e vou ganhar 300 mil reais no outro dia. Alguma coisa que parece muito, só que aí o Sol, né, falando assim, ó, vamos ter clareza dessa criança que pode trazer essa jovialidade, essa inocência aí do valete, de querer se jogar, querer o dinheiro fácil para acumular o urso, mas pode se dar mal porque tem espertinhos muito inteligentes no jogo oculto. Então, a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Mas, de um termo geral, eu vejo que mesmo com tudo isso, se tiver esse crivo da racionalidade, de olhar bem racional, eu acho que 2026, eu vou gostar de olhar com uns olhos bons aqui. 2026 pode ter, sim, um movimento que a gente chegue no final de 2026, quem saber lidar com um dinheirinho melhor, mesmo com essas tentativas aqui de esperteza. E ano de eleição, né, meu povo? Não, vamos cair nas armadilhas aí. Ano de eleição, o povo especula com bolsa, e investe lá, e daqui a pouco cai, daqui a pouco acha que é uma coisa, acha que é outra, e o povo joga muito com essas apostas. O povo que sabe, né, mexer com essas coisas, às vezes traz essas armadilhas, eleva para um, baixa para outro e faz. No fim, a grande massa que não está acostumada a lidar com esses mercados acaba entrando aí pelo cano, então vamos estar atentos onde a gente coloca o dinheirinho da gente. Vamos falar de amor, né, meu povo? Vamos falar de amor para começar a trazer essa doçura aí para esse ano de Marte tão intenso. Débora! Exato, gente. E quem me conhece sabe que eu adoro um fuxico, um fofoquê amoroso, curto pra caramba. Fico feliz quando os consulentes estão com um balãozinho cheio de copas, bem aspectados no jogo. Mas hoje eu estou numa situação de cobrança forte, que eu estou com a minha professora aqui no bloco, estou com um que nasceu colado com o cordão umbilical ali de naipes, que é o Marco, então a responsabilidade é absurda, mas como boa ariana, a coragem não me falta, né, Lê? E a gente vai se metendo que nem um carneiro louco desse jeito mesmo. Então tá, então falando em loucura, vamos começar o nosso assunto, tá? Eu tirei assim de uma forma muito prática para os que estão catando papel na ventania, porque é bem
nisso, tá, minha gente? Os solteiros literalmente estarão catando papel na ventania. Ninguém vai estar com muita possibilidade de juntar o papelzinho junto, sem vento, ou varrendo folhas com uma ventania e ninguém consegue botar nada na pá. Brincadeiras à parte, mas não tão à parte, quem vem lá? A Lua. E se bem aspectada, ela é maravilhosa, com nada mais, nada menos que um 5 de paus. E daí vocês vão dizer, mas que mão de cartomante é essa que só veio trazer desgraça nesse jogo? Gente, não é. É a vida como ela é, tá? É um mundo de muita aparência. A gente vê aí no Instagram pilhas e pilhas de tentativas de união midiáticas. E, às vezes, as pessoas que não têm tanta estrada em termos de emoção se posicionam no comparativo. Eu quero alguém que me banque, eu quero alguém fiel, eu quero corpo atlético, eu quero. E daí não cai dentro da realidade e não são claros também ao se relacionar. A Lua cria uma ilusão, e uma ilusão daquelas situações assim, ó, tu não te aprofunda nos diálogos, tu não te cerca de cuidados, tu cria teu mundo de bobs, e tu acaba entrando nessa viagem louca. E o que acontece? Tu fica emputecido e começa a ficar reativo no ano de Marte, despirocando em cima de um possível candidatinho, de uma possível candidatinha, porque a pessoa não está te respondendo à altura. Então, tu arruma confusão pela tua mente louca. Então, as pessoas vão estar numa carência absurda a nível de conteúdo raso, que querem se relacionar de todo jeito, e às vezes vão para a internet enlouquecidamente, sem saber que aquela foto é da pessoa que não abre aquela can nunca, etc, etc. Caiam na real, tá? E tenham paciência também. Sejam claros nas suas posturas e nos seus propósitos. A Lua, ela traz uma intensidade muito forte, porque a pessoa não é clara e objetivo, e ela não busca do parceiro isso. Então, a grande jogada dos solteiros é criar uma projeção muito forte e não ter paciência de verificar, antes de se envolver, aonde está amarrando a sua égua e o seu bode. E daí, eu, como não sou a sacerdotisa e nem o mago do tarô, eu me cerquei da cola do cigano. Ele auxilia, ele não substitui, e o cigano fala maravilhosamente o mesmo idioma que o tarô. O cigano vem com cruz, o cigano vem com chicote e o cigano vem com cavaleiro. Ou seja, a minha teimosia de me relacionar me faz sofrer e não me faz ver as claras. É um sofrimento irreal. Então, menos é mais aqui, gente. A gente está num ano de muita reação, de muita efervescência. E se vocês não puderem amarrar aquele bode, desata esse bode e sossega o facho, porque é criar confusão em cima de mentalizações equivocadas, tá? E agora, para os casados, tá maravilhoso. Graças a Deus, não é só a mão do cartomante, tá? É imperador e rainha de paus, ou seja, uma dupla do zaralho, tá? Aqui as relações tendem a se estruturar, a ganhar um novo patamar. Quem está querendo casar possivelmente casa. Quem está querendo juntar uma grana com a sua diva ou com o seu divo possivelmente consegue. A carta do imperador não dá margem para dúvidas. A estrutura do casal, ela se movimenta muito bem em dupla. Ambos estarão imbuídos de construir. E a rainha de paus vem metendo fogo na porra toda. Ela vem botando desejo, ela vem botando fogo dos inícios. E também aquelas pitadas de sexo que essa proposta aqui aceita muito bem. Ou seja, quem é que não quer um amor querido, construído e aquela cama tremendo, né? Então, vai, os casados aí que tem aquela estrutura de bom entendimento, vai estar reinando. O meu único senão, porque o baralho cigano ele vem de cola, ele não vem substitutivo,
é que apareceu uma trinca do capeta aqui, tá? Urso, ratos e raposa. Aqui, blindem-se para as invejas de terceiros que ficam na moita tentando e invejando. Para mim, o urso aqui, ele vem muito vilãozinho, ele está super mal aspectado, invejando e com ciúmes do que vocês têm. Então, a energia é de blindagem, sim, e principalmente com aquela sogra ou com aquela mãe ultra protecionista e invasora, vocês vão ter que dar um cuidado, tanto de energia quanto de até aqui tu não vai mais, certo, gente? Mas super curti, e os solteiros é isso aí mesmo, não tem muito que ficar jogando confete, tá? É melhor a verdade do que a ilusão, né, meu povo? Então, as pessoas não querem aceitar, mas é isso. Não, olha que a lua é perigosa. Para quem não entende, tá, gente, a lua é perigosa, é aquele devaneio ali que mergulha num extremo. Vamos cuidar. Bom, as regências do ano já tem esse tom, né? A força das alianças, sim, porém, nada de amorzinhos fugazes que a espada vai comer. A gente queria uma coisa mais romântica, mais doce, mas infelizmente é como é. Então eu vou trazer aqui para a gente não tem aquela doçura, né? Também a questão de tendências aí vão ser um tanto surpreendentes, porque eu vejo aqui as grandes apostas, principalmente nos mercados, aí o pessoal está apostando muito em determinadas situações, investindo muito em novidades, em inovações, mas eu vejo que aqui para mim sai uma montanha, né? Uma montanha que breca alguma coisa. Então eu vejo alguns contratempos, algumas situações que se modificam em termos de sociedade, de comportamento, que, de repente, travam aqueles investimentos. Todo mundo apostou no roxo e o povo vai para o amarelo, né? Então, assim, cuidado aí com pessoal aí que tem empresa, que tem, né, que trabalha, cuidado com grandes estoques, com apostar muito numa determinada tendência de consumo, ou numa tendência de cor, ou numa tendência de comportamentos, pessoal que tem bares, que tem cuidado em determinado, focar numa frente só, num lugar só, porque a coisa tende a virar e ir para um lugar aonde as pessoas não estavam imaginando. Eu vejo também uma grande e forte, não vou chamar de crise, mas vou chamar de uma situação mais complexa com o pessoal aí que trabalha com internet, pessoal, os influenciadores. Pode ser que venha alguma regulação aí, gente. Alguma regulação que traga alguma situação que o povo tenha que mudar. Ou uma própria exigência do público de alguma coisa mais fundamentada, menos fugaz, menos frívola. Então, a coisa não vai mais funcionar naquelas questões muito efêmeras. Acredite no seu taco e fortaleça aquilo que você é especialista, estude, tenha propriedade no que você está falando, porque tudo que for muito fugaz tende a cair também os investimentos. O pessoal que vive de muita publi, disso, daquilo, a gente vai ter uma modificação, uma dança das cadeiras aí nesse mercado aí digital e de influências, e que vai deixar muita gente surpreso também, né? Muito comportamento das pessoas indo para um lugar de não é uma fuga, mas de um lugar de respiro, né? Pessoal voltando a alguma coisa, voltando às raízes, voltando a questões mais lentas, mais vagarosas, né? Em vez de priorizar grandes viagens, e o pessoal vai estar buscando, de repente, algo mais de experiência mais recluso, ou retiros, ou hotéis fazenda, ou alguma coisa nesse âmbito, né? O pessoal buscando mais investir na sua casa, também no seu canto, para poder desfrutar de momentos mais pessoais. Eu vejo muito as pessoas saindo desse digital excessivo e migrando para o presencial de fato. Isso vai pegar muita gente de surpresa que está pensando em investimentos aí. Cuidado com as crianças, povo. Cuidado com as crianças, porque
tem alguma coisa aí movimentando a situação para que a gente tenha maior cuidado com as nossas crianças também, o que elas estão consumindo, o que elas estão vendo. Até vejo alguma coisa um pouco endêmica no sentido de local, assim, daqui a pouco alguns comportamentos, ou algum vírus, alguma coisa que circule aí também, então cuidado com as crianças. De uma forma geral, a gente vai ter, eu não dei o tom geral ali no início, eu vou dar aqui. Vai ser um ano muito bom para a gente crescer, né? Vai ser um ano muito bom para a gente expandir, para a gente evoluir. Só que a gente vai ter que ter muita consciência nas nossas escolhas, não vai dar para abraçar tudo. Preciso escolher, não vai dar para carregar tudo, né? Não vai dar para carregar tudo e fazer tudo que a gente quer, a gente vai precisar escolher. Quem souber escolher, avança. Quem tentar carregar tudo aí vai ficar meio que batendo em ponta de faca e meio às cegas, transitando às cegas. É aquela boa e velha premissa: quem quer ser tudo para todo mundo não é nada para ninguém, né? Então, vamos estar atentos aí. Uma coisa que me chamou a atenção na minha tiragem aqui, num julgamento com 2 de espadas, é o seguinte: pode ser que a gente tenha alguma crise aí, ou de sinal, julgamento, para quem não conhece a carta do julgamento, que fala das conversas, das trocas, daquelas coisas que acontecem, que não é algo propriamente do ser humano, mas que vem de uma força maior. O povo já falou aí de força maior. Então, me vem muito a coisa de, pode ser que a gente tenha alguma queda de sinal, alguma coisa que mexa com mercados, né? Alguma queda de, ou por algum problema energético, dado algum clima, ou enfim, ou por algum problema técnico muito grande, uma sobrecarga muito grande. Pode ser que a gente tenha aí que retroceder em alguns hábitos neste consumo de energia. Então, pode ser que o comportamento das pessoas se volte muito nesse sentido. Mas eu vejo um episódio de alguma questão energética envolvendo que a gente pode ter talvez um bloqueio, ou como a gente teve uns anos atrás, algum tipo de apagão, alguma coisa mais longo que vá precisar fazer algumas readequações aí. Eu acredito que tem a ver com essas questões ambientais, sim, que a gente precisa estudar como é que a gente vai rever esses consumos. Se o povo vai se conscientizar ou não, é outra história, né? Mas que a coisa vai pedir que a gente faça esses movimentos, com certeza vai. Gente, e aí, vamos falar das regências? A Dorinha ali, antes da gente encerrar aqui o nosso papo, a Dorinha falou da roda da fortuna, né? E do mago, que são os arcanos. Fala um pouco para a gente dá uma esmiuçada nessas forças aí pra gente, Dorinha. O que traz aí essa regência? 9, né? Um ano de finalização, e depois do 9 vem o 10. Então, há quem considere que o próximo ano é regido pela roda da fortuna, que é o arcano 10, mas há quem reduza o 10 para o 1 e considere que é um ano regido pelo mago, né? Eu estou tentando achar aqui as 2 cartas. E há quem considere os 2, né? De qualquer maneira, é um ano de recomeços, é um ano de um novo início, de um novo ciclo, né? O mago traz bem essa energia do novo, ele é o arcano 1, ele traz a novidade, a manifestação do novo, né? Há uma infinidade de possibilidades aí na mesa dele, uma infinidade de escolhas, de novos projetos para iniciar, de novos recursos para abraçar. E a roda, ela também fala do novo no sentido de um novo ciclo, né? Uma nova volta, uma nova reviravolta, que inclusive pode trazer questões passadas, questões mal resolvidas. Há quem enxergue a roda por esse lado também, tá? Mas principalmente a novidade de um novo ciclo que começa, né? Então, são 2 arcanos que, quer você escolha um, quer você escolha o outro, essa questão do recomeço, ela está presente em ambos, tá? Cada um à sua forma. E, então, é um ano que, realmente, o eremita fecha, encerrando ciclos, e a gente tem que se preparar para deixar para trás tudo que
já devia ter sido deixado para trás e abraçar o novo. Débora, vamos falar das regências? Vamos falar alguém que tenha tudo a ver com essa regência, né? Seja no signo, seja no orixá, seja... Como é que era experienciar um ano tão teu, Débora? Patacori, meu pai, maravilhoso, né? Ele que protege os da batalha e os que lutam a boa batalha, a batalha justa, a espada para abertura de caminhos para quem não dorme, para quem é andador, para quem é batalhador. Ogum, minha gente. Ogum com toda a determinação de não deixar ninguém pisar, mas ao mesmo tempo ser muito reativo e explode, né? Então, num ano de Ogum, saibamos que tudo que a gente batalhar mesmo se colhe. A abertura vai estar lá para uma colheita maravilhosa. Agora, para a pessoa que fica inerte, é atropelado. Literalmente não é um ano insosso, é um ano de que ou você aprende, né, e vai atrás dos seus objetivos, ou se não, fica ali só com uma outra ideia que eu ouvi muito consulente falando, né? Esse ano me arrastou, esse ano foi muito rápido, esse ano foi uma explosão. São anos, a regência de tudo, né, gente, tá vindo para nos aprimorar com mais rapidez. Ou é agora, ou é agora. Realmente, se você não tem o pulo do gato de entrar no torvelinho, porque alguns dizem que vem Oiá e Ançã junto, é para ficar numa toca, não é nem para tirar a cabeça da toca. Ou seja, você participando é senhor dos seus caminhos de uma forma muito rápida e de uma forma muito proveitosa. Eu gosto, mas eu tenho medo. É isso. Quem conhece, respeita, né? Mas tu também, né? Tu também pode trazer toda a tua referência de sacerdotisa de tanto tempo, né? Então, vem tu também, né, Lê? Para quem não sabe, a Lê, ela joga búzios como ninguém, ela tem essa prática de, não é um ano, são décadas aí que ela é firmemente da religião e ela sabe o que representa aí o Pai Ogum, que já se diz vencedor de demandas, né, Lelê? Isso aí. Então, meu povo, Ogum não brinca em serviço, Ogum a gente tem que respeitar e principalmente vigiar os nossos impulsos, né? Ele vem sim com Oiá e Ançã, que é a dona das boas alianças, que é a dona dos bons acordos, mas, como todo bom acordo, para ser firmado, precisa de paciência, que é o que a gente pode talvez não estar tendo. Então, olhar nas minúcias, olhar nas entrelinhas para ver o que a gente está selando. Porque acordos firmados em ano de Ogum tendem a nos acompanhar por um bom tempo, e eles nos cobram, né? A palavra dada é muito cobrada. Então, muita atenção nas impulsividades, seja dos gastos, seja das compras, seja dos contratos, né? Sejam das relações que a gente se joga, assim, às vezes, daquela paixão que nos acomete, depois a gente vai ver que aquilo ali era um Kinder Ovo com uma surpresa nada boa, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Na segunda metade, a gente vem com uma energia, né, muito forte também. Ali na segunda metade do ano, a gente vai sentir que quem encosta junto com o Pai Ogum vai ser a Mãe Iemanjá. E aí pode ser que a gente tenha que cuidar desse plano mental. Aí realmente pode ser que a gente tenha surpresas das reações das pessoas, como a gente está tendo um spoiler agora nessas últimas semanas do ano, aí o povo surtando aí por coisas às vezes irrelevantes, né, e realmente se acometendo do calor da hora. Então vamos ter um senso, uma tranquilidade. Estou pedindo tranquilidade no ano de Ogum, mas é isso aí, gente, a gente tem que ter um senso para a gente não se acometer os pés pelas mãos e ver mesmo, escolher as batalhas que a gente vai lutar, porque as escolhas dessas batalhas não vão se encerrar em 2026, as escolhas dessas batalhas vão nos acompanhar ao longo, pelo menos, dos próximos 7 anos, que é o número de Ogum. Então, a gente tem que, e é um número de espiritualidade, então a gente tem que estar atento
para as escolhas das batalhas que a gente vai fechar, seja com nós mesmos, no plano mental, ou seja, no externo. E é um ano de roda da fortuna, né? Então o externo vai bater, gente. Vai bater e vai bater forte. Então, vamos ver política aqui, que saiu de política 2026 para o nosso Brasil. Achei bem interessante. Saiu para mim a carta da torre, da âncora e das estrelas. Porém, eu tenho um caixão oculto nessa jogada. Eu sinto que, assim, vai ter um período, essa torre já me traz, para mim, a carta que simboliza muito o governo mesmo. Então, já saiu na política aqui a carta da torre falando do governo, mas é uma carta de fortaleza, a carta parada, e a carta da âncora também é uma carta parada. Então, eu sinto que, assim, por um período, não vai ter muitas mudanças, é o mesmo do mesmo. Não é que não vai ter movimento. Mesma coisa que já vem acontecendo em 2025, não vai mudar muito. Mas depois eu venho uma estrela, o que me chama a atenção. Então, alguma coisa acontece que toma uma nova direção. E um caixão oculto, e é ano de eleição, acho que vai bater muito com isso. Eu acho que tem ali esse período um pouco que as coisas não mudam muito, e depois toma um segmento, porque algum ciclo se fecha na política para tomar uma nova direção. Gosto que essa direção das estrelas, porque as estrelas me traz ali... É bom, né? A gente está sempre renovando um pouco das esperanças e do otimismo na política. Então, eu sinto que mesmo depois de um período que não muda muito, vai ter aí aquele respiro. Cara, nossa, vou conseguir ter otimismo e esperança em direção, até porque a gente tem que ter, porque a política envolve tudo na nossa vida. O que me chama a atenção aqui na minha jogada é que a minha âncora do deck é uma âncora bem enferrujada, bem velha, que já está há um tempo aqui, que você vê que já gastou um tempo. E aí me chamou essa atenção, que é a carta central com um caixão de fundo. Eu sinto que tem um tom que a gente vai ter, sim, novas direções, e essas novas direções vai ser através realmente de um final, de uma morte, de um ciclo que se fecha, de coisas que já estavam enraigadas há muito tempo, já estava ali enferrujada, já está há muito tempo. Essa minha âncora tipo assim, ela está numa situação que eu acho que se meter o pé aqui, ela mesma já se desmancha. Então, eu acredito que pode ter esse tom esse ano, a gente chegar assim, pode ter realmente renovações que não, talvez não se define em 2026, mas que dê uma esperança de novos direcionamentos dentro da política. Como é uma âncora, e tem aqui a torre, eu poderia chutar ali também realmente direções em questões trabalhistas, tá? Decisões nessas questões trabalhistas podem mover muito em 2026. E fechando com a estrela, como falei, seja o que vai acontecer, o que vai parar, o que vai finalizar, o que já está meio ali podre, arcaico, vai dar esse tom de otimismo, de nova esperança. Então, é um ano realmente que ciclos se fecham, tem um período ainda de estagnação, mas é aquela assim, as coisas se movendo do jeito que já está acontecendo, não mudando muito, e depois a coisa se transforma. Eu acho que bate muito com... Que mês que é a eleição, gente? Vocês lembram? Outubro, né? Então, talvez pode ser por aí, porque a gente tem duas cartas paradas, como só a estrela que finaliza. Então, talvez seja esse movimento das eleições que a gente pode ter, talvez, algumas... como fala? Surpresas, né? Porque eu vejo o arcaico, situações que já estão ferrujadas na nossa política, chegando realmente no final e trazendo uma esperança aí para frente. Algo que eu quero aproveitar, que eu sou da área trabalhista, eu advogo há 30 anos nessa área e quero te parabenizar por essa informação, porque eu que sou técnica nessa área, te digo que todos os moldes de processo de instância superior na Justiça do Trabalho se modificaram e serão implementadas em 2026. Então, tu está de parabéns. Olha, até arrepiou aqui. Incidente repetitivo do TST. Quem vai me ouvir aqui sabe que nem ele, no oráculo, deu tiro fora, e nem eu, complementando a informação técnica, estou dando tiro fora. E sem falar que existe uma questão pendente de muito valor no Brasil, que é a contratação de empregos dos Ubers, se eles se tornam autônomos mesmo, ou se isso é vedado. Então, esse precedente a ser julgado impacta enormemente na forma de contratação. Então, nossa, sensacional a tua tiragem, e só para dar o feedback, tá? Que isso é
o que está fervilhando nos bastidores. Agradecida. Que bom. Mas que bom que é com as estrelas, né? Vai dar uma esperança aí, né? Uma direção. Isso é para ver a qualidade. A gente se diverte, a gente brinca, mas é a qualidade dos nossos oraculistas, né? Marcos, tu quer falar alguma coisa aí desse ano de Marte? Sim, mano. Só aproveitando o que o Alck falou, brilhe uma estrela. Assim, assim, ao tarô, assim, um entendimento, a espiritualidade, levando em consciência a regência do planeta ali, né, a partir de março, né, e também considero a regência da carta do tarô, a roda da fortuna, mas, assim, eu pedi assim, um entendimento de energias e saiu aqui, essa carta aqui, a 6 de paus, assim, que eu vi muita questão, assim, sabe, imagens, aparições, sabe, esse tipo de coisa. O 9 de paus aqui, primeiro eu falo assim, por exemplo, às vezes, assim, algum que nem já aconteceu, às vezes algumas nações tendo problema aí com internet, aí esse 9 de paus aqui e o pajem de copas aqui, entendeu? Um povo aí tentando segurar as pontas com relação à transmissão de imagens, sabe, sendo literal assim, e um povo aí, o pajem de copas, o povo ficando meio louco. E também a questão, assim, até assim, tipo, a espiritualidade mesmo sendo transmitida na internet, entendeu? A gente tendo que ter consciência até o que lado, até onde isso é bom, isso nos ajuda, e onde nos prejudica também, que a gente anda vendo cada coisa aí também. Esse 9 de paus, com o 6 de paus aqui que fala da imagem, é como se tentassem segurar as pontas aí com relação a aparições, sabe? Cada vez mais coisas aí aparecendo no céu, algo aparecendo de uma forma mais clara, talvez como nunca apareceu, assim, tentando segurar a ponta, entendeu? Tentando esconder para isso, para conter a grande influência que esse tipo de coisa pode acontecer. Alguma aparição, alguma coisa assim muito séria, assim, manifestação religiosa também pode ser, espiritual, mas alguma coisa nesse sentido, assim, mexendo com os ânimos das pessoas, entende? Vão tentar sentir, entendeu? Vão tentar segurar, sabe? Como sempre faz, tentar segurar as bases aí do impacto que às vezes alguma visão, alguma coisa pode causar, às vezes até nas próprias religiões, nas próprias religiões estabelecidas, sabe? Às vezes novas descobertas, esse tipo de alguma coisa, mas assim, por causa desses 6 de paus aqui, eu vejo algum impacto, né, por causa de alguma visão, alguma descoberta, algum impacto na espiritualidade das pessoas, assim, sabe? Coisa que tentam segurar, mas não vão conseguir, porque a verdade acaba aparecendo, mesmo que tentam impedir, a verdade acaba aparecendo, né? E iniciando um novo processo aí de despertar da consciência e da espiritualidade das pessoas, sabe? Às vezes até por um interesse econômico, né? As pessoas escondem alguma questão da ciência, alguma questão aí, né, que possa vir a acontecer. A gente tem muito disso, mas a gente está vendo que as coisas vão se tornar cada vez mais claras. Alck, alguma coisa para a gente encerrar? Saúde. Como vai estar a saúde do Brasil na 2026. Infelizmente, assim, dentro da minha pequena mandala, é a área que saiu para mim mais sensível em 2026. Saiu a casa, o caixão e o trevo. E eu tenho uma raposa oculta aqui. Então, eu sinto que 2026 vai ser delicado para a saúde pública, para as coisas, né? Porque não tem como. A carta central é um caixão, né? O caixão, no mínimo, eu lembro de, assim, desgaste, de remédio. Lógico, pode... A gente vai falar de morte? Lógico, morte é a coisa mais natural acontecer. Fechando essa casa, então, que é uma carta que falaria de uma estrutura equilibrada, então, você não vai estar equilibrado. Então, provavelmente, eu sinto que a gente pode ter alguma coisa nova
em 2026. Por que eu falo que é nova? Porque eu tenho um trevo finalizando e a raposa oculta, e aí me traz um tom que vai precisar de especialista, gente inteligente, talvez a ciência entrando de novo. Olha a raposa aqui oculta, precisando pesquisar, precisando alguma coisa, um trevo que venha resolver. Ah, uma nova pandemia? Não sei. Alguma coisa de saúde que vai desestruturar, sim, o corpo físico. É a carta da casa. Então, é alguma coisa realmente que eu sinto e pode ser contaminado no nosso ambiente íntimo, sabe? Pode passar de familiar para familiar, pode passar no convívio no trabalho. Então, alguma sensibilidade na área da saúde a gente pode vir enfrentar. Finaliza com trevo, ou seja, é descoberto, como fala, no final vai ter ali, se for preciso um novo remédio, alguma coisa, vai ser descoberta ali, vamos chamar a cura, digamos assim, acontece. Mas antes disso, a gente tem fortemente a carta do caixão. Então, provavelmente, pode ser algo que pode debilitar muita gente e, lógico, pode também levar a óbito ou realmente a necessidade de um tratamento profundo de medicina. Tanto porque eu acho que é uma coisa nova que eu falei. A raposa me chamou a atenção, porque nesse caso ela me fala, precisa de gente esperta, né? Gente especialista. Quem manja da medicina na ciência para... Igual aconteceu com o Covid, mas não acho, tipo, desenvolver alguma coisa para o que pode acontecer. Debas, alguma finalização para nós? Eu só gostaria de dizer, é engraçado, eu não sei vocês, mas eu sou o tipo da pessoa que eu termino de ler uma carta e depois começa a vir mais 1000 informações, e eu devia ter dito, porra, mas por que eu não falei isso? Enquanto é com vocês e ao vivo, tá tudo certo, mas e naquelas consultas, né? Gente, por que eu não falei? Se eu for falar agora, a mulher vai me achar a incompleta do pedaço, daí eu fico só remoendo. Mas aqui eu vou falar para vocês, nas minhas cartas de relações, né, gente, a gente banaliza amor, ficadas, etc. Mas aqui na carta das relações, de uma forma geral, sabe aquela teimosia de atitudes viciadas que às vezes levam até uma vingancinha? O 5 de paus, a Dora já não está mais aqui, mas o Marcos não me deixa mentir. É aquela carta que tu quer infernizar, tu não quer largar o osso, tu quer o litígio, tu quer... E a conjuntura do baralho cigano naquela tiragem, ela me veio muito como o tom da magia mal usada. E como eu tirei a carta da pimenteira de entrada, gente, pelo amor de Deus, né? A gente está no mundo de expiações e provas, ok? Mas a gente não está para baixar, a gente está para evoluir. Então não vamos magiar por nenhum motivo para não criar karma desnecessário para nós. No meu jogo veio uma tinta muito forte de magia por qualquer bobagem, por vingança, por querer ter o que não é teu, sabe? Não mexam com as forças de Exu, principalmente, de forma equivocada, meu Deus do céu. Existe muita casa não séria que vende propostas que trazem muito karma para o indivíduo. Então, como no meu jogo veio magias e magias não fundamentadas, envolvendo mal-estar para o outro, vingança, retaliação, segura o seu bastão. Eu não sou a senhora do bom comportamento, erro, faço as minhas M's, mas não vamos aumentar o nosso karma, não vamos fazer mal para as pessoas de forma nenhuma. Se tiver que ser reativo, morre na porrada, mas não leva para o lado da magia, porque para virar essa página são muitas existências. É isso, Lê. Eu vi magia por motivo banal ali no meu jogo, tá? Perfeito, perfeito. Às vezes a irresponsabilidade, né? E essa coisa, o Marcos também falou de trazer muito para a internet. Essa pessoa pega na internet ali alguma coisa, acha que é uma banalidade, e ali já dá uma baixada energética muito grande, que depois a coisa degringola. Então, vamos respeitar aí as forças que nos regem, vamos respeitar, né, esses nossos ímpetos, né? Respeitar os ímpetos não é ceder a eles, é respeitá-los, acolhê-los como ser humano, que todo mundo tem os seus ímpetos, mas a gente entender que a gente não pode usar de determinados artifícios ou determinadas atitudes
para a nível de ego, ou simplesmente, às vezes, nem é realmente um relacionamento. Não, e relacionamento não é só homem e mulher, né? Às vezes é realmente uma amizade, alguma coisa que chegou ao fim, e não adianta ficar fazendo birra, ou entrando, ou canalizando, ou fazendo, porque não é por aí, meu povo, não é por aí. Solta, e principalmente ano de algum sol, lembre-se, escolham suas batalhas. A escolha está na mesa. A escolha está na mesa. Aqui, para recado, veio muito nesse tom, assim, eu te fiz uma tiragem, né, para o recado final. Então, assim, ó, nossos pensamentos vão estar mais anuviados desse excesso, né, desse estresse, dessas emoções. E, assim, é para a gente deixar baixar, aliviar, deixar ficar mais sutil, para que a gente possa, de fato, conseguir florescer de forma plena. Não é para seguir, deixa a nuvem passar, não vai sair no meio da tempestade, por favor, né? Não vai sair no meio da tempestade, deixa as coisas. O Alck, no início do programa, já falou, né, das coisas serem mais devagar para depois colher lá na frente. Então, respeitar o ciclo, né? Exatamente, respeitar o ciclo. Então, vamos olhar para isso com consciência. É ano de eleição. Veja bem se vale aquela discussão com o avô, com o irmão, com o tio, com o amigo. As pessoas não precisam concordar, mas precisam se respeitar, né? Que se vale, se esse contexto aí que nos colocam de embate realmente vale a pena, ou se também não estamos sendo levados a isso no calor do momento. Então, vamos ter consciência, meu povo, vamos ter consciência que a gente não pode passar por cima de valores tão mais sólidos, tão mais fortes, por banalidades e coisas que nos colocam dia e noite aí para a gente realmente ficar com os ânimos acalorados, né? O gancho da Debs, né? Olhando aqui para minhas cartas da política, tenho mais informação. Não sei se vai ser, mas a gente deixa registrado, né? Aquela coisa, tá aqui para isso. Me chamou muita atenção essa torre espelhando aqui com as estrelas, me trouxe duas coisas. Além do trabalho, me veio aqui essa coisa da torre, o governo tomando decisões, estrela, sobre questões da internet. A coisa E também, infelizmente, espero que isso não aconteça, me trouxe uma outra camada, a estrela me chamou essa coisa de multiplicação. Então, a possibilidade de multiplicar pessoas ali no Congresso. Eu sinto que já estão tentando isso, então me lembrei que querendo aumentar ali, os partidos querendo aumentar, ou até chegando outros partidos, mas eu acho que é mais aumentar o Congresso, aumentar. Infelizmente, talvez possa ter isso também. Esse é um âmbito de união, né? Esse é um polo de união, seja qual for a vertente. Ninguém precisa de mais cabeça, a gente precisa de mais eficiência. Eu acho que isso é entre as poucas unanimidades que temos. Mas vamos estar atentos, né? Talvez, de novo, escolher as batalhas que a gente realmente vai lutar, seja como indivíduo, seja como povo, seja como família, seja na espiritualidade. Escolher, meu povo. Vamos ter sabedoria. Obrigada aí pelo ano. Pelo 2026. Ó, já tô lá. Ó, o Nath já chegou e acelerou. Opa! Pelo 2025 e que sigamos, né? Que sigamos esses conselhos maravilhosos dos oráculos, que tenhamos sabedoria para nós mesmos podermos nos lembrar e seguir essas orientações dos nossos oráculos, para que a gente permaneça aí crescendo, evoluindo, né, no âmbito emocional, espiritual, material, que todos nós estamos aqui neste mundão para isso. Então, agradeço muito a parceria, a amizade, né? Vamos para mais um ano e, se Deus quiser, 2026 é nosso. Beijo, Lê. Excelente finalização de ano. Muito obrigada pelo companheirismo e um 2026 evolutivo, mais suave. Vamos embora. Beijão. Tamo juntos.